Pessoal, nós vamos fazer então essa coletiva. Nós vamos transmitir, não está transmitindo ainda, né? Nós vamos entregar para vocês algumas perguntas. Não há necessidade de ficarem presos nessas perguntas, mas somente para encaminharmos para qual é o real foco dessa coletiva de imprensa, que é a criação da Diocese de Jaú e também a posse de Dom Francisco Carlos da Silva, tá bom? Para que a gente não perca outras perguntas, outros temas, nós temos em outros momentos, tá bom? Então, vamos ficar de pé e vamos iniciar esse momento pedindo as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos em oração, rezemos juntos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero saudar Vossa Excelência Reverendíssima, Dom Francisco Carlos da Silva, nosso bispo nomeado para a Diocese de Jaú, que concederá esta coletiva de imprensa, também a imprensa local aqui presente, a todos que estão nos acompanhando em nossas redes sociais, sejam bem-vindos, e também o convite para você compartilhar esta live com os nossos amigos. Vamos começar então a coletiva de imprensa. Por favor, Dom Francisco. É uma alegria muito grande poder estar falando com homens e mulheres ligados aos meios de comunicação que fazem chegar a todas as pessoas em tempo recorde as notícias. E, juntamente com vocês, a Pascom Diocesana, que tem essa missão de, dentro da Diocese, diante das paróquias, movimentos pastorais, atualizar os acontecimentos da Igreja. Por isso, sejam todos bem-vindos, agradeço a disponibilidade de vocês e coloco-me à disposição para responder, se possível for, às questões que os senhores e senhoras apresentaram. Fugindo daqui, já começando fugindo dessa Então começa agora desse elenco aqui. Eu sou José Teixeira, Arajauense, sou decano aqui da turma, tenho 45 anos de jornalismo em Jaú, e fugindo desse script aqui, queria só perguntar para o senhor, qual que é a sensação, se já aconteceu na sua vida alguma vez, ou essa deve ser a primeira, de inaugurar uma diocese, ser o primeiro bispo de uma diocese? Olha, a sensação é de alegria muito grande, mesmo porque eu faço parte dessa história. A minha origem é a Diocese de São Carlos, e grande parte do território eu trabalhei como padre, 25 anos. Portanto, quando saiu a notícia que o Papa Francisco iria criar a Diocese de Jaú, eu achei algo muito importante, mas jamais pensava que viria a ser eu o primeiro. Quando o senhor não foi apostólico, ligou-me que o Papa havia criado a Diocese e que havia nomeado, e que queria o meu assentamento. Eu fui pego assim de surpresa. Até eu disse, eu poderia, senhor, não pensar um pouquinho? Não, o Papa já nomeou. Eu falei, mas que pelo menos eu refleti um pouco. Então, aí veio toda aquela experiência que a gente já teve com outras dioceses, com tantos padres, né? Mas pensei, mas é o Papa que está pedindo. Mas o impacto do momento foi mais assim para... Eu vou atender o Papa, claro, quem sou eu? Mas primeiro eu tenho que colocar a cabeça em ordem, porque foi
foi realmente uma chamada direta. Eu não estava esperando mudança naquele momento, né? E diante disso, marcamos no dia seguinte uma nova videoconferência, e então eu dei a resposta: pode confirmar com o Santo Padre, eu estou à disposição. Então foi esse impacto primeiro. Pensava que fosse outro, eu sempre pensei outro, mas acabou a ser a minha pessoa. Mas esta é a sua primeira diocese, Dom Francisco? Não, na verdade eu tive uma experiência aqui mesmo na Diocese de São Carlos com o Dom Joviano, que é o autor, o pensador, o pai dessa Diocese de Jaú. Dom Joviano era o bispo de São Carlos e ele foi transferido para Ribeirão Preto, 2006. E o Colégio de Consultores elegeu-me como administrador diocesano, ou seja, uma espécie de interino, até que chegasse o novo bispo. Naquela ocasião, julho de 2006 a janeiro de 2007, eu pude visitar toda a diocese, celebrei aqui no propedêutico, no Seminário de Filosofia em São Carlos, no Seminário de Teologia em Campinas. Então, os padres mais novos, todos eles conhecem. E tive essa experiência, mas naquele mesmo ano chegou o novo bispo de São Carlos e eu fui nomeado bispo para Ituiutaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, como terceiro bispo. Ali permaneci quase 8 anos, na realidade totalmente diferente, uma igreja em grandes extensões territoriais e as paróquias distantes, mas de população mais reduzida. Grupo menor, menos padres, e quase 8 anos depois, já não mais o Papa Bento XVI, mas o Papa Francisco, ele transferiu-me para a Diocese de Lins, como 8º bispo, uma diocese com muitas paróquias, muitos padres, responsável também por uma faculdade de formação de nível provincial, sediado em Marília, e ali estávamos caminhando para o centenário, a diocese para 100 anos, daqui 2 anos. Então, houve uma mudança, como os padres brincavam, né? Trocou a senhorinha de 100 anos para uma jovenzinha nascendo, né? Uma nova estrutura, uma nova igreja. Então, houve assim, realmente, uma igreja sólida e uma igreja que tem toda a caminhada pastoral. Agora, o que falta é articulá-las em nível de uma nova diocese. Portanto, por ser a primeira, mas ter tido outras experiências, isso eu acredito que ajuda-me muito nesse sentido. Bom dia, Dom Francisco. Bom dia. Bom dia, Marimar, Palianos. Que o senhor seja muito bem-vindo aqui na nossa diocese, nossa nova diocese, né? Solange Magon, da página da Central da Notícia. Quais são os principais desafios que o senhor enfrentará assumir uma diocese de Jaú? Bem, os principais, eles acabam sendo, infelizmente, de ordem burocrática, de ordem jurídica. Que a diocese ela nasce agora, mas com a bula, que é um documento do Papa, que torna a diocese existente, tem também a instalação. Mas para que juridicamente, do ponto de vista tributário, etc., nós temos que ter um CNPJ. E até o momento nós estamos vinculados à Mitra Diocesana de São Carlos, que é a igreja mãe. Até o final do ano, possivelmente, nós teremos que trabalhar assim, na parte jurídica, civil, na parte eclesiástica, na parte pastoral, na parte religiosa. Nós já, terça-feira, teremos uma reunião com o clero para propor normas, direcionamentos, enfim. Então, nesse primeiro momento, nós temos essas duas realidades. Eu vejo
vejo assim como mais difícil, por causa de não podermos, assim, se comprar um carro para a diocese aqui, tem que ser registrado lá na diocese de São Carlos, e depois transferir de volta, entendeu? É questões jurídicas. Em questões pastorais, nós vamos ouvir o clero, vamos ouvir os diáconos, vamos ouvir os fiéis leigos, que é o que o Papa Francisco tanto insiste em uma igreja sinodal. Sinodal quer dizer caminhar junto, não o bispo sozinho, mas com toda a igreja. Como o senhor pretende unir a comunidade católica na nova diocese e fortalecendo a fé dos fiéis? Que hoje nós percebemos assim que é muito importante, né, fortalecer a nossa fé. Primeiramente, a necessidade de estruturarmos os conselhos da igreja, né? Teremos que ter os conselhos paroquiais e pastoral, onde ali todos os movimentos pastorais, grupos, se reúnem sob a presidência do pároco. Igualmente a parte administrativa, o CAEP, Conselho de Assuntos Econômicos Paroquial, onde as finanças da diocese são tratadas, os documentos são assinados, o pároco não pode sozinho assinar um documento, junto com o tesoureiro e assim por diante. Isso em nível paroquial. E em nível diocesano, igualmente, esses conselhos também existem. Mas existem outros conselhos, como o de presbíteros, que trata da vida e ministério dos padres, das dificuldades, nas transferências. E tem o Conselho Diocesano de Pastoral. Aí sim, em nível pastoral, nós nos reunimos com todos os leigos que presidem, seja a catequese, a pastoral do batismo, a pastoral dos enfermos e assim por diante, para prepararmos uma grande assembleia diocesana, que é o cabedal, digamos assim, a estrutura máxima de uma diocese, nesse sentido, é a Assembleia Diocesana, onde tomamos decisões de que rumo vamos caminhar, ou o que estamos falhando até agora e que pode ser melhorado. Ouvindo as pessoas, então nós poderemos avançar. O bispo nunca pode entrar numa diocese trazendo uma pasta, uns documentos de elaborado no escritório, dizendo: eu vou fazer isso aqui lá em Jaú. Não funciona. Cada um tem a sua realidade. Cada diocese tem a sua realidade, cada paróquia tem a sua realidade. Tá? Bom dia, eu sou o Vinícius da Mascom. Bom dia. Muito bem-vindo. Obrigado. Gostaria de perguntar para o senhor sobre como pretende lidar com as questões sociais e culturais específicas da região aqui nossa, na grande diocese. A questão cultural, social. Ontem o senhor prefeito esteve aqui fazendo uma visita de cortesia e um dos pontos que eu falei com ele foi sobre as questões sociais. O quanto é importante a igreja fazer parceria com instituições que tenham poder decisivo a respeito das questões sociais, a respeito dos mais pobres, das instituições e tudo mais. Isso é fundamental. A igreja está isenta dentro daquele grupo, mas ao mesmo tempo apoiar todo e qualquer sinal que favoreça o pobre, que favoreça as pessoas abandonadas, as pessoas que são carentes. Essa é a grande meta de Jesus, né? Ele veio para, principalmente, aquele que der um copo d'água ao menor dos meus irmãos, é a mim mesmo que estará fazendo. Bom dia, Padre. Eu sou da comunidade de Santa Mônica. Eu queria saber desde quando tem essa ideia de Jaú vir a diocese. Bom, a diocese de Jaú, eu tenho notícia, quando eu era padre aqui na diocese, Dom Joviano, ele foi assim o precursor. Ele chegou a solicitar em Roma, isso no final do século passado,
1998, 99. E eu era o vigário-geral dele na diocese. Então ele disse: olha, eu fui para Roma, voltei chateado. Levei, pedi a criação da diocese de Jaú e o cardeal prefeito respondeu que não era o momento, porque na Europa, como são cidades pequenas, medievais, e eles estão unindo dioceses. Então a ideia daquele cardeal é que é momento de unir, não de criar mais. E Dom João Viana explicou que o Brasil é uma realidade diferente, os municípios são distantes. E o cardeal disse não. Então Dom João Viana falou: não me culpem, porque está havendo uma invasão de católicos em muitos lugares e o bispo não tem como estar presente em todos os ambientes. E aí o cardeal falou: então o senhor peça um bispo auxiliar. No final de 1999, ele pediu e logo veio o Dom Sérgio Colombo, que passou inclusive a residir aqui. Acho que foi em 2002 que ele veio, né? 2 anos. Permaneceu 2 anos aqui residindo em Jaú, na perspectiva de sair da diocese, naquela época, há 20 anos atrás, 22 anos atrás. Porém, a diocese não saiu. Então o bispo auxiliar foi transferido para outra diocese e também houve mudança de bispo, né, que não sei, eu já não estava mais na diocese, quais foram os pensamentos deles, ou se aguardaram para a Santa não quer isso aí para despedir. É o que aconteceu agora. Nós estávamos em Roma 2 anos atrás, na visita divina, e estávamos em 3 províncias eclesiásticas. Eu sou da de Botucatu, Dom Paulo, Dom Luís e Campinas. Estavam de Ribeirão Preto. E o secretário disse: e a diocese de Jaú, quando vai sair? Dom Luís foi pego de surpresa, porque eles estavam arrumando, se eu não me engano, aqui na diocese de Jaú, de São Carlos, e ele não tinha o conhecimento desse processo. Então Roma insistiu que pudesse, o sinal estava verde, pudessem atualizar, dar caminhada, e Dom Luís Carlos fez o máximo, se empenhou com os padres, sobretudo aqui da região que ia formar a nova diocese. Eu acredito que foi um tempo recorde, né? Foi muito rápido, a partir do momento que se retomou. 10 meses, né? Então foi assim que saiu a diocese. Era um sonho lá atrás, mas a visão que Roma tinha na época era diferente, né? Também mudou o Papa, tudo mais, esse período. Dom Francisco, está chegando uma pergunta aqui pelas redes sociais, que estão acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook. Marcelo Ferreira, da comunidade Canção Nova, está saudando o Senhor e dizendo que está à disposição da nossa querida diocese. Ele reside na cidade de Itápolis. Ele, como membro da Canção Nova, ele faz uma pergunta: como o senhor bispo olha para as novas comunidades? Como pretende acompanhar essas novas comunidades, por exemplo, a comunidade da Canção Nova também, que temos membros em nossa diocese? As novas comunidades, elas são uma bênção para a igreja, no sentido que trazem novas experiências. É um sopro do Espírito Santo. Porém, elas têm que ter uma formação adequada, uma estrutura sólida. A Canção Nova já tem uma caminhada longa e que realmente pode e deve continuar o seu ministério através da divulgação da palavra de Deus. Possuem já de reconhecimento pontifício, ou seja, podem até ter incardinados, ligados, padres, formarem padres, ter seminaristas. Porém, hoje existem muitas novas comunidades
que nascem da experiência de uma pessoa, de uma visão, de algo assim. Então, há necessidade de um discernimento. Inclusive, a orientação que nós bispos recebemos é de não dar reconhecimento diocesano às novas que estão surgindo, mas sim orientá-las a terem um aprofundamento, a terem um conhecimento maior da missão. E mesmo Roma também está reduzindo a concessão de direito pontifício àquelas que já possuem direito diocesano. É um bem para a igreja, mas que tem que ser bem peneirado também. Bom dia. Tá ligado? Eu sou o Rafael, da Pastoral da Nacional do Patrocínio, e eu gostaria de saber do senhor como que o senhor planeja incentivar a participação do jovem e das famílias na vida da igreja aqui da nossa diocese de Jaú, futuro diocese de Jaú. Essa pergunta que você está fazendo, na última assembleia do nosso Regional Sul 1, em junho, se não me engano, nós bispos fomos bombardeados de todos os lados. O que fazer com as juventudes, como fazer acontecer um crescimento na formação das famílias. Bem, os jovens, de uma maneira geral, depois da pandemia, muitos debandaram. Vieram alguns que se inspiraram em poder cantar, tocar na igreja, surgiram, mas muitas lideranças desapareceram. E assim também movimentos familiares tiveram uma grande perda de membros. Domingo agora, último, eu passei numa cidade da diocese de Lins, Comissão, estava sendo realizado um encontro de casais com Cristo, ECC. Um grande número de casais participando e um número muito maior trabalhando. E no intervalo conversava com aqueles casais. E eles diziam da questão da dificuldade de trazer de volta à igreja os seus filhos. Imagine então aqueles que não estavam na igreja ainda. Será um desafio hercúleo, onde nós iremos precisar do apoio de todos, dos pais, dos agentes pastorais, dos padres, dos diáconos, dos seminaristas. Todos necessitam dar um abraço firme a esse desafio, que é a juventude e muitos casamentos que hoje estão se desfazendo. Bom dia, Dom Francisco. Bom dia, Padre. Eu sou o Padre André da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Expresso em nome dos nossos padres a alegria de recebê-lo entre nós. É bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós estamos junto com a igreja vivendo esses tempos. Estamos nos preparando, para viver aí esse ano de jubileu. Como a nossa diocese de Jaú pretende viver o ano da fé como peregrinos da esperança? O senhor tem uma palavra a dizer a todos nós? Já pensou sobre isso no coração do pastor? Eu tinha pensado numa outra realidade. De repente houve essa mudança para cá, né? Então vamos pensar na igreja de Jaú. Como? Bem, primeiro a igreja, a partir do século XIII, no ano 1300, o Papa Bonifácio VIII, ele instituiu o Ano Santo, onde todos os peregrinos eram convidados a ir em romaria a Roma e passar pela Porta Santa. Só se abre nesse período. Mas acontecia a cada 100 anos. Imagina, a pessoa que fosse no ano não poderia mais ir no segundo ano. Então, depois, com o passar do tempo, reduziram para 50 anos.
lembrando o jubileu hebraico. Bom, quem também fosse já com 50 anos naquele jubileu, não teria mais opções do outro. E a igreja, como é mãe nesta, Padre André, ela procura sempre aquilo que é melhor para os seus filhos e filhas. Então, o ano jubilar ordinário passou a acontecer a cada 25 anos. Teremos agora em 2025, o próximo foi quando? No ano 2000. Alguns aqui devem se lembrar, Papa João Paulo II. O anterior em 1975, em 1950 e assim por diante. Tivemos alguns anos santos extraordinários, como o da Misericórdia, em 2016. Eu lembro que eu estava chegando na Diocese de Lins e fiz a abertura da Quarta Santa, e a Diocese lá, ela tem uma característica, ela possui 11 presídios, 9 penitenciárias, um CR e a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, para visitar todas, celebrar em todas, dentro do ano jubilar. Foi um exercício difícil, mas aconteceu. Aqui eu ainda não conheço a estrutura dos presos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Papa João Paulo II ele havia feito uma liberação de que o ano santo poderia ser feito não só em Roma, mas em todas as catedrais e em santuários determinados pelo bispo diocesano. Isso veio correndo até o ano extraordinário, etc. Agora o Papa Francisco, ele cancelou essa realidade, mudando o seguinte, dessa forma: permanece nas 4 basílicas arquibasílicas, as basílicas patriarcais de Roma: São Pedro, São Paulo, fora dos muros, Santa Maria Maior, e na principal basílica, que é de São João do Ladrão, que é a igreja catedral de Roma, lá é a igreja do Papa. Então, nessas 4 basílicas, irá ocorrer a Porta Santa, que será aberta na Basílica de São Pedro no dia 24 de dezembro deste ano, para o ano que vem. Porém, o Papa fez uma determinação: ele iria abrir uma Porta Santa num presídio, que aquele presídio representasse para todos os presidiários, os encarcerados, também fazerem a passagem de conversão. Em qualquer presídio está em sintonia com aquele de Roma. O Ano Santo é um tempo de graça, um tempo de perdão, de reconciliação, de superação de tantas situações. Portanto, é um ano especial, ele dura durante um ano todo. No final, o Papa fechará a Porta Santa, que ficará assim até o próximo 25 anos. Por isso, nós iremos sim falar sobre essa questão, iremos preparar, quem sabe com Maria, enfim, vamos colher sugestões para que na nossa diocese esse ano jubilar possa ser efetivamente assimilado, assumido e trazer grandes transformações na vida das pessoas. Quantas pessoas se convertem, se transformam a partir dessa experiência de rezar na intenção do Santo Padre, o Credo, o Pai Nosso, a Ave Maria e uma boa confissão. Dom Francisco, antes eu abordo a questão da igreja, da participação do jovem e tal. Talvez eu vejo assim como uma culpa dessa própria geração de pais dessa era cibernética, dessa era digital, vamos dizer assim. O filho fica à frente de um celular, de um computador o tempo inteiro e não há nenhum incentivo para que ele vá à igreja, que os próprios pais também não vão, né? Não seria por aí.
Também porque muitos pais aproveitaram o que a igreja liberou diante de uma circunstância especial, participar das missas pela televisão, pelo rádio, pela internet e em circunstância especial, que foi a pandemia. Terminada a pandemia, participar dessas celebrações só é válida para os enfermos, para aqueles que estão impedidos de se locomoverem para uma igreja, ou para a pessoa muito idosa. Eu tenho padres que vi lá que precisavam até mudar de horário, porque à noite as senhoras têm medo de sair nas ruas, principalmente no centro da cidade. Passaram a colocar a missa mais tarde, no período da tarde, 16, 17 horas, que ainda tem um fluxo mais tranquilo de movimento. Então nós estamos ainda nos readequando ao período pós-pandemia. Agora, essa questão que você coloca na internet, ela tem os prós e tem os contras. Se for acompanhada, orientada, ela traz um grande enriquecimento. Mas se deixar a pessoa livre, o tempo todo, não tiver limites, ela vai ficar simplesmente com aqueles conceitos, e a fake news entrará de cheio nessas pessoas. Porém, eu digo, nós temos tido situações de pessoas de outras religiões, eu mesmo tive essa experiência, que já nasceram na terceira geração numa igreja evangélica, pastor, a esposa, filha de pastor, e que pela internet ele começou a pesquisar, porque lá na igreja dele diziam que a igreja católica foi fundada por Constantino no século IV, e isso era passado para todos. Ele foi na internet, procurou, ele encontrou ali os santos padres, os grandes padres que deram continuidade depois da morte de São João, que foi o último apóstolo e evangelista. Ele, entusiasmado com aquilo, às escondidas, até da esposa, depois ela descobriu também, se converteram. E há 2 meses atrás eu tive a igreja de crismar um casal. Ela grávida, com um pequeno no colo, e eu perguntei qual é o nome do menino. Pensei que fosse falar, é Moisés, é Oséias, é Jeremias. Sabe o que ela disse? Tomás de Aquino, o grande santo da patrística, da teologia. E eu falei, o pequeno, ela sabe, como vai chamar? Inácio de Antioquia. Quem conhece filosofia, conhece, você vê, eles estão conhecendo, estão redescobrindo a questão. E a conversão não foi fácil, porque o pai é pastor daquela cidade há mais de 40 anos. E a luta que sofreram para poder fazer essa passagem. Então, a internet, como eu digo, ela deve ser bem utilizada. Tudo que é mal utilizado, até o remédio. Se o médico te dá uma receita lá de tomar um comprimido uma vez ao dia, a pessoa fala, se uma vez ao dia, em 30 dias eu vou ficar bom, vou tomar os 30 de uma vez. O que acontece? Ô Francisco, ainda uma última pergunta, se me permite, bondosamente. O senhor vai ter a oportunidade de conhecer as paróquias, os conselhos, as forças vivas dos nossos leigos, uma palavra, aos nossos leigos que nos ajudam em tantos trabalhos, vivendo a missão como igreja, uma palavra que vem do coração do pastor. Se o senhor puder dar uma palavra a todos. Aos nossos leigos, nós dizemos o seguinte: vocês são nossos grandes colaboradores, dos ministros ordenados, que são os diáconos, os presbíteros, os bispos. Sem vocês não há razão para a nossa missão. Vocês unidos a nós, tudo torna-se mais fácil, cada um desempenhando melhor o seu papel. Após o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium e outros documentos,
os leigos encontraram o seu papel na igreja, a sua liderança, seus ministérios. E nós queremos contar com o apoio de todos, que a igreja não se torne um cabide de empregos que eu falo voluntários, porque às vezes a pessoa entra ali, não sai e não deixa ninguém mais entrar. E a igreja precisa dessa rotatividade. Cada um vai crescendo. Já estou há muito tempo nessa função, vou para outra, assim por diante. Queremos contar com todos os batizados. Todos os batizados são membros da igreja. Por isso, ninguém tem o direito de se afastar, deixar o seu lugar isolado. Quando Jesus ressuscitado, após o terceiro dia, ele foi até o cenáculo, onde os apóstolos estavam trancados com medo dos judeus, e Jesus ressuscitado nada mais o detém. Ele atravessa e diz: a paz esteja convosco. E eles ficam entusiasmados. No domingo seguinte, eles vão levar um apóstolo que estava faltando, a cadeira dele estava vazia aquele dia, chamado Tomé. Ele tinha o apelido de Dídimo. Eles dizem: Dídimo, o mestre está vivo. Ele esteve conosco ontem. O que é que Tomé vai responder? Eu não acredito. Para ver, eu tenho que colocar o meu dedo nas suas chagas. Tenho que colocar a minha mão nas suas feridas. E 8 dias depois, no segundo domingo da Páscoa, ali trancados, desta vez Tomé presente, Jesus saúda: a paz esteja contigo. E diz a Tomé: não sejas incrédulo. E ele vai dizer: ao maior testemunho que nem os outros tinham dado até então. Ele reconhece em Jesus, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Muitas vezes os afastados, que são alvo nosso da igreja, porque são filhos, é um trabalho que nós precisamos trazê-los de volta, fazer com que a mensagem chegue. E esses irmãos e essas irmãs que estão lá na base da comunidade, nos trabalhos, a mensagem para elas e para eles é de que sejam testemunhas, sejam sinais para que também eles voltem a fazer parte do rebanho do Senhor. De minha parte, para fechar, Francisco, eu queria um breve currículo do senhor. De onde o senhor é natural, que cidade o senhor é, onde o senhor se formou, em qual seminário o senhor se formou, quando foi ordenado, enfim, o seu caminho até chegar aqui a bispo da Diocese de Jaú. A sua idade também, essa idade. Tá. Bom, a minha família, minha mãe era da cidade de Ibitinga. Conheceu meu pai, que era policial militar, na estação ferroviária em Araraquara. Ela estava viajando com o irmão dela, que tinha chegado da guerra, era um pracinha, e meu pai, acho que diz ele que foi amor à primeira vista. Então ele pertencia ao batalhão de Bauru, 4º batalhão na época, e pediu transferência para Ibitinga, para ficar mais perto, mas não conseguiu, foi para Tabatinga. Então ficava mais fácil para namorar. E logo se casaram em Ibitinga, agora do Senhor Bom Jesus, e foram morar em Tabatinga. Ali nasceram nós, 4 irmãos. O mais velho faleceu aqui, no hospital, em 2006. A minha irmã mais nova aqui, ele faleceu há 5 meses agora, em Araraquara. Então hoje eu sou mais velho, tenho 68 anos e tenho um mais novo, que é o caçula. Tenho 3 sobrinhos e 2 sobrinhas netas, menininhas. Estudei tudo em Tabatinga, até os 20 anos de idade.
coroinha, trabalhei na secretaria da paróquia, depois ingressei no seminário de filosofia em São Carlos em 1976 e até 79, né, 78 fiz a filosofia em São Carlos e depois teologia em Campinas, onde ainda hoje os seminaristas estudam. De Campinas, voltando para a diocese, ordenado Dom Constantino, o bispo que ordenou, Constantino Amiscal. Ele disse: olha, você vai aguardar, os padres da catedral vão fazer uma viagem para Jerusalém, fica por um mês e meio atendendo a catedral. Então fiquei ali em São Carlos, um mês e meio. Depois ele nomeou-me bispo, vigário, na época ainda não existia essa frase, como o Código de Direito Canônico entrou em vigor em novembro de 83, né? Eu fui ordenado em dezembro de 82. Então era vigário cooperador em Itápolis, a paróquia do Divino Espírito Santo. Mas era um período que faltava muito padre na diocese. No dia da minha apresentação, o bispo falou: fica com a mala pronta que você vai para Ibaté. Bom, aí o padre falou: então não vai dar para fazer nenhuma programação. Passou uns 15 dias, um mês, eu falei: e aí, como é que fica? Diz: uma mala ou não? Aí falou: o bispo não falou mais nada. Então, assumindo a paróquia do Divino Espírito Santo de Itápolis, era composta por 51 comunidades rurais. Tinha um laicato muito forte. O padre Luiz Sequinato, Monsenhor Luiz, ele tinha um livro chamado O Reino de Deus. E eram cursivistas. Eles estudavam esse livro de pergunta e resposta. E eles iam às escolinhas rurais, e isso cresceu, deu muito. Só que 2 padres não dava para atender todos. Então eu fiquei lá um tempo, depois vagou Itaju, então eu assumi Itaju e fiquei com Itápolis, Itaju e Itápolis. Depois Borborema ficou vacante, aí eu fui Borborema, Itaju e Itápolis. Só que Itápolis eu já não tinha mais provisão, mas não tinha outra para ir para lá, então eu continuei ajudando nessas 3 paróquias. Depois, então, foram chegando novos padres, aí eu fiquei somente com Borborema. Eu acabei ficando 23 anos. Nesse tempo, eu atuei também na pastoral da juventude, na região, na coordenação da região. Depois, em âmbito diocesano, fui coordenador de pastoral, padre que também foi. Aí morreu o vigário-geral, Monsenhor Lúcio, e o bispo falou: você vai ser o vigário-geral. Então eu deixo a coordenação do meu vai acumular as 2. Bom, então fiquei coordenador diocesano de pastoral e vigário-geral. Com a chegada de Dom Sérgio para cá, 2002, né? Então eu deixei de ser vigário-geral e coordenador de pastoral, fiquei vigário episcopal lá no anterior. E fiquei um período, a última atividade foi de administrador diocesano de São Carlos. E de lá então eu já fui nomeado, uns meses depois, para bispo de Ituiutá. Ao ser eleito, eu tinha 51 anos. Ao ser ordenado bispo, já havia completado 52 anos. Foi para uma diocese, como disse, lá em Minas Gerais, as dioceses todas são imensas, porque as cidades são com pouca população. E tinha uma paróquia com uma capela a 100 quilômetros da sede, imagina, e tinha mais comunidades para frente. Então, depois de quase 8 anos, o Papa Francisco chamou para ser bispo de Lins. Foi o 8º bispo daquela diocese.
e agora fui chamado para ser bispo aqui de Jaú. As outras duas, para mim, eram totalmente estranhas, nem sabia onde ficava. Mesmo Lins, que era vizinha da paróquia que eu fiquei muito tempo, eu nunca tinha ido para o lado lá do era sempre para São Carlos, Araraquara, as compras, as reuniões, mas ali em Lins eu estava vizinha de onde eu trabalhei. E aqui eu estou dentro de onde eu nasci, cresci, trabalhei, o padre foi só dentro da diocese. Então, Jaú, eu tenho conhecimento assim da história, da caminhada, conheço alguns leigos, né, aos diáconos, presbíteros, conheci os seminaristas da filosofia há poucos dias lá em Campinas, em São Carlos, mas tenho disponibilidade. Tenho sim a experiência que não tive em outros lugares. Lá em Minas Gerais, como as dioceses eram todas longe, a mais próxima de mim era Itumbiara, que era outro estado, outro regional, outra província, né? Então aqui nós somos mais próximos. Eu que agradeço a vocês por terem vindo, pacientemente ouvido, e continue levando a boa mensagem para o nosso povo de Deus. Eu quero agradecer a imprensa aqui presente, que participou desta coletiva de imprensa, a todos os internautas. Recebemos inúmeras perguntas, participações de muitas cidades aqui da nossa diocese, e agradecer a disponibilidade do nosso bispo, Vossa Excelência Reverendíssima Dom Francisco Carlos da Silva. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você que está acompanhando a nossa transmissão a participar conosco da missa de posse de Dom Francisco em instalação da Diocese, amanhã, 7 de setembro, às 15 horas, aqui na Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, a futura Catedral da Diocese de Jaú. Você que não tem como estar presente, você poderá acompanhar também pelas redes sociais da nossa Diocese, Diocese de Jaú, tanto pelo YouTube e também pelo Facebook. E a missa será transmitida também pela Rede Século XXI para todo o território nacional. Muito obrigado por sua presença conosco, que Deus abençoe. E para encerrar, vamos pedir a bênção do Senhor Bispo para todos nós aqui presentes e para todos que estão nos acompanhando nesta live. Neste nosso primeiro contato, que possamos ter muitos outros ao longo da nossa caminhada, eu quero pedir a bênção de Deus para a nossa nova diocese, para cada um de vocês que trabalham com esse meio de comunicação, que, apesar de belo, lindo, é um tanto quanto espinhoso, dependendo da cobertura, dependendo do evento que está ocorrendo, tragédias, enfim. Que Deus, nosso Senhor, ilumine sempre a cada um de vocês, suas mentes, seus corações, para que levem adiante a notícia, a boa notícia, o Evangelho da alegria. Venha sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos e aos padres também. Seja bem-vindo a essa